A mensagem desta noite está em 1 Samuel, capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E o tema da mensagem nesta noite é ouvir. Ouvir. Veja só o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Percebam. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado no seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não chamei. Volte, deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar, e o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel! Então Samuel disse: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Amém. Ah, que mundo barulhento este que estamos vivendo. Gente, são tantos barulhos que tem, são tantos equipamentos, é tanta disputa pela nossa atenção. A gente não sabe se nós vamos ligar o celular, a televisão, o tablet, o computador, uma rádio. São tantos os equipamentos disponíveis, são tantas coisas que nos chamam a atenção, são tantos noticiários, são tantos livros, são tantas coisas que nos fazem perder a atenção daquilo que às vezes nos é mais importante. Eu fico pensando, irmãos, quem estamos ouvindo? Ou o que estamos ouvindo? Eu já contei para vocês uma ilustração em que eu estava assistindo na televisão aquele programa da Ana Maria Braga, em que a atriz Aline Moraes, ela falou que aquilo que a gente mais alimenta, a gente fortalece. E é uma verdade, porque realmente tudo aquilo que a gente dá mais ouvidos, a gente vai se aplicando a ter maior atenção. E diz o texto da palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada, que Samuel ele estava lá no cantinho dele. E a parte B, a parte final do versículo 1, diz assim: Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Aí você fala assim: pastor, Deus não estava falando mais não? Mas Deus não fala com o homem? Sim, ele fala.
Aí você pode falar assim, mas pastor, por que está escrito na Bíblia que raramente o Senhor falava? Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você já tenha passado por isso. Eu já passei por isso, acredito que você também. Todos nós experimentamos isso. Às vezes nós estamos conversando com alguém ou com algumas pessoas e estamos relatando um fato. Estamos relatando uma história ou algo parecido. E de repente, antes de você terminar a história, uma outra pessoa já começa com outro argumento, com outra história, e você fica até meio perdido a ponto de falar assim, puxa, eu nem terminei a conversa, nem terminei o assunto. O que geralmente nós fazemos? Nos calamos. Ainda que dê vontade de falar, de terminar a história, a gente se cala às vezes por não entender que o outro não está dando tanta atenção assim para aquilo que nós falamos. Eu penso, irmãos, que Deus, ele queria continuar falando, mas o povo estava tão distante. O povo queria falar de comida, o povo falava de casamento, as pessoas falavam de suas vidas, de suas riquezas, as pessoas falavam de tantas outras coisas, mas não falavam de Deus. Por isso que eu vejo que naquele tempo o Senhor raramente falava. E aí eu vejo que logo em seguida Deus chama então a Samuel. Samuel então, ele entende nesse texto que quem estava chamando a ele era Eli. Perceba, irmãos, que essa voz, a voz que Deus pronunciou a Samuel para aquele jovem era como que Eli chamando. Certamente não era uma voz como de muitas águas, mas naquele dia era uma voz comum, uma voz normal. Bastava então haver um entendimento que Samuel ainda não tinha. E aí eu fico pensando, Deus falou com Samuel naquele tempo. Eu entendo que Deus quer falar com você nesse tempo também. Deus quer falar comigo. Mas estamos prontos para ouvi-lo? Quando Deus falar, por exemplo, Patrick, Selene, Josi, Marta, Verônica, Júlio, Kátia, tantas outras pessoas, quando Deus falar contigo, será que não haverá muito barulho? Será que não haverá muitas outras atenções? Se Deus falar, Ivan, será que eu vou compreender? Veja que se Samuel tivesse recorrido a uma outra pessoa, Samuel tivesse recorrido aos filhos de Eli, certamente aqueles homens não sabiam nada de Deus. Ia falar para Samuel, Samuel, me deixa dormir. Ora, você comeu uma banana estragada, sei lá, você está com um pesadelo, alguma coisa você fez, me deixa dormir, me deixa em paz. Mas não, Samuel, ele procurou a pessoa certa, procurou Eli, um homem, um profeta de Deus. E quando na terceira vez isso aconteceu, Eli percebeu que quem buscava Samuel era o próprio Deus. E aí foi Eli quem disse, olha, se você ouvir mais uma vez esse chamado, diga, fala, porque o teu servo ouve. Eu quero convidar você a ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar você a buscar o Senhor neste mundo tão barulhento, neste mundo de tantos equipamentos, neste mundo de tantas situações. Eu quero te convidar a dar vazão, dar ouvidos à voz do Senhor. Amém. Olha, nesse tempo de reclusão que estamos, de isolamento, de distanciamento das pessoas, veja que em momento nenhum Deus se distanciou de você. Lembra lá de Salmos 46:10, quando Deus fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? É o momento, irmãos, de nós ficarmos quietos. Sabe, esse barulho todo que tem aí, faça um jejum de todos esses equipamentos, nem que seja por 5 horas do dia, e busque ao Senhor.
Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu preciso ouvir o Senhor. Busque o Senhor em oração. Eu tenho visto aí muitas pessoas falando que, olha, pastor Ivan, eu vou fazer jejum no domingo agora. Que bom, irmãos. Faz hoje, faz amanhã, faz depois. Vamos fazer jejum e oração. Vamos buscar ao Senhor. Não espera até domingo, não. Vamos ouvir a voz de Deus. Quem sabe você não vai ter a experiência de Samuel, de ouvir Deus te chamar pelo nome. Amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.